Bem, pessoal, então nós vamos começar a trabalhar com a nova modalidade de apresentação da nossa conversa, nosso encontro aos sábados, especificamente hoje, por conta de ontem, sexta-feira, ter sido feriado, e todos, claro, têm que aproveitar o feriado, até porque suportamos muito tempo de isolamento, e quando se tem um feriado é bom para repensarmos nossas rotinas. Então, eu vou conversar, fazer vídeos curtos, porque eu tenho que subir esses vídeos depois para o YouTube, e quanto mais pesado, mais denso, mais demorado, e vai ficar difícil para vocês também depois assistirem. Então, serão vídeos curtos. Eu vou fazer um primeiro, pego aqui 10 páginas, e depois mais 10, etc. Na verdade, não é um livro, é um ensaio que foi escrito por Eugene Morozov, uma pessoa que vem estudando muito as big techs, as plataformas de tecnologias mais difundidas no mundo. Big Tech, a ascensão dos dados e a morte da política. Então, vamos acompanhar algumas questões que ele coloca, e aí, no próximo encontro, a gente pode, ou vocês podem interagir através do nosso grupo. Então, ele começa assim, que a utopia digital, né? Qual que é a utopia? Aquela de que as plataformas iriam emancipar a humanidade, levar ao encontro de interesse entre as pessoas em todo o mundo. O argumento dele é que isso não está ocorrendo. Ao contrário, essas big techs, essas grandes empresas de tecnologia, aproveitaram brechas para se dar muito bem. Então, o argumento dele todo no ensaio é de que são empresas malandras, né? Como, por exemplo, o Uber só pôde existir, vai começar na Europa com o abrandamento das leis trabalhistas. Aí vocês sabem que a briga dos Uber é exatamente para ter direitos trabalhistas, e eu acho muito difícil que isso ocorra. Uma modalidade que também aproveitou-se das brechas, de brechas deixadas pelas próprias empresas de turismo, uma vez que ficou fácil viajar. Então, isso intensificou o turismo, sei agora com a pandemia. Mas, olha, então, observem só. No caso do Uber, tem algo parecido, que é o Airbnb. Quer dizer, então, você vai para uma cidade e, em vez de ficar em hotel, aluga um apartamento que vai ficar todo limpo, com segurança, etc., sem aquela rotina de hotel, e você ter autonomia, enfim, de fazer o seu próprio café, preparar sua refeição, lavar sua roupa, enfim. E ele diz que é quase um clichê dizer que essas empresas geram dados que são petróleo do século XXI. Ele não concorda com isso, que é um chavão desgastado, mas que tem que ser levado, em parte, em consideração. Ele vai dizer que a história do petróleo do século XX, do mesmo modo que essas big tech foram principalmente no início do século XX, quem conhece a história, por exemplo, do Rockefeller, sabe que era uma luta intensa entre aqueles empresários que iniciam a prospecção de petróleo, brigas por controle de mercado, briga por postos de extração, etc. Ele está dizendo aqui que, do mesmo modo, as big techs não são um campo pacífico, né? Eles brigam do mesmo modo para controlar o mercado, e é uma coisa que não transparece para nós, mas é permanentemente uma disputa cruel, uma arena sangrenta. E ele diz assim, se o petróleo do século XXI, se é o petróleo do século XXI, quem vai ser o Saddam Hussein das Big Techs?
Será que vai ser o Bill Gates? Não sei. E aí, claro, tem o problema que quem controla essas tecnologias são dois países, Estados Unidos e China. Estados Unidos, um país aberto, de baixíssima regulação, a China, um país totalitário, uma ditadura, como vocês sabem, né? Ele coloca ainda a Rússia, que está meio bilateral, a Índia também, que a Índia desenvolve tecnologia de ponta, é um dos países que mais tem avançado em tecnologia de ponta, principalmente na área de informática. Mas, enfim, a hegemonia, o predomínio, principalmente, pessoal, em relação à inteligência artificial, a hegemonia é dos Estados Unidos e da China atualmente, tanto que eles disputam, brigam aí pelas tecnologias de 5 e 6Gs. Então, diz assim, olha, a Europa poderia ser um negócio, um campo de resistência contra o avanço dessas big techs pelo mundo, por conta da legislação, tal. Mas ele reconhece, assim, que a Europa está velha, que é difícil que a Europa seja um campo de resistência ao avanço das big techs. Ele fica pensando aqui, curiosíssimo, por exemplo, pode ser o Brasil, que é um país jovem, aberto à inovação, e talvez abra um campo de avanço em altíssima tecnologia para concorrer com essas big techs que estão sob controle da China, dos Estados Unidos e da China. Eu não sei se o Brasil, a não sei que se invista muito em ciência e tecnologia, desaparelhe nossas universidades, realiza uma reforma universitária, mas isso tudo tem que passar pelo Congresso e pelo STF. Vocês acham que o STF vai liberar? Que passar pelo STF é tranquilo? Bem, não vai demorar muito para que empresas como o Facebook, a Alphabet, recorram à estratégia final e coloquem em risco a própria ideia de uma política democrática, vendendo-nos a ideia de liberdade com o serviço digital supremo que elas nos proporcionam de bom grado, por uma pequena taxa, é claro. Então, essas empresas, elas aparecem como se fossem arautos da cordialidade, do altruísmo, agentes que irão proporcionar a igualdade e justiça social. Mas nos 2 últimos anos, a gente observa que não é bem assim. Censura, controle de informação, roubo de dados. Então, agora fundiram o WhatsApp com o Facebook. Você imagina o tanto de dados que estão armazenados nos servidores da Amazon, porque é lá que a Amazon tem um grande servidor que armazena informação de todas essas big techs do Vale do Silício. Você imagina o quantitativo de informação que essa gente vai ter. Depois ele diz aqui que um exemplo de que as big techs podem interferir numa eleição, ele cita o caso do Brasil, né, das fake news, teve até uma CPI a respeito de disparo de mensagens pelo WhatsApp, principalmente, e sob essa ótica ele vai dizer que as plataformas digitais, com as fake news, se tornaram notícias mais lucrativas. Então, as grandes empresas pagam para ter esses dados, e esses dados, claro, são capturados, né, das redes sociais, no caso da eleição de 2018, principalmente o WhatsApp, tá bom? Eu vou parar aqui, estou fazendo um teste para ver como funciona, e sigo com o próximo vídeo, tá bem? Até já!